Por que judeus ortodoxos são fechados para o assunto Giur, conversão, aqui no Brasil? Pergunta que toda hora me fazem. Confesso que é muito difícil em um simples post te esclarecer isso, porque esse tema tem várias implicações. Mas hoje vou te trazer alguns pontos importantes para você refletir a respeito. Para a ortodoxia, que segue a Torá nos seus mínimos detalhes conforme a tradição milenar, ou faz um Giur direito ou não faz. O que é um Giur correto? É esse que segue 100% as exigências da Halachá, o Código de Leis, Shulchan Aruch. Não existe conversão por comodidade, conversão por motivos sociais, conjugais ou financeiros. Acontece que cada vez mais tem gente interessada em conversões e cada vez mais fica difícil entender as verdadeiras intenções das pessoas. Infelizmente, tem gente que abriu negócios em cima de conversões. Tem gente se fazendo passar por rabino no Instagram, atraindo pessoas para a conversão. No judaísmo liberal, sempre conversão foi um tema fácil. E agora acumulamos muitos problemas e casos de conversões absurdas. Rabinos de fora que não conhecem a nossa situação vieram e fizeram conversões em massa, que é um tremendo equívoco, pois é uma conversão sem monitoração. E digo mais, mesmo uma conversão individualizada, sem ser acompanhada, é inviável. Não tem como ela ser séria. Pessoal, converter é fácil. O difícil é a pessoa manter a sua conversão. Tem convertidos que moram afastados de qualquer polo judaico. Como eles vão viver o judaísmo? É impossível. Melhor ser um Ben Noach e não se converter se não tem como manter o judaísmo. Hoje eu vou te mostrar um dos grandes agentes dificultadores do tema conversão. A seguir você vai ver alguns trechos de uma aula messiânica e que, se você puder, procure na íntegra no YouTube e veja a aula inteira. São incontáveis os absurdos falados nessa aula. Antes de tudo, já deixo claro que minha crítica não é pessoal, mas em cima do conteúdo que está sendo dito. Veja o vídeo. O versículo 28, eu vou abrir na tradução João Ferreira de Almeida aqui para poder te facilitar em casa. Se você puder, por favor, abrir Gênesis capítulo 24, verso 28. O verso 28 é assim, ó, tradução João Ferreira de Almeida atualizada. Ele vai dar uma aula de Rashi usando a Bíblia João Ferreira de Almeida, que segue a linha protestante evangélica. Ou seja, você está numa sinagoga que tem Torá, rabino, e tem aula de Rashi, maior comentarista da esfera Pshat, da Torá oral, a mesma que refuta Jesus. A aula é ministrada por um messiânico que acredita em Jesus, pede para todos abrirem as suas Bíblias, versão João Ferreira de Almeida, que é uma Bíblia evangélica. Que bagunça, amigos! Rashi é um comentarista do século XI, que comenta a Torá, e não a Bíblia João Ferreira de Almeida. Rashi não reconhece o Novo Testamento que eles chamam de Brita Hadashah. Deixa eu elucidar esse pastor que se diz rabino sobre Rashi. Quem estuda o Talmud e a dinastia da Torá oral sabe que o Talmud foi várias vezes censurado por passagens que mencionava Jesus. E uma dessas passagens censuradas foi Sanedrim 43, que diz que Jesus morreu antes da Páscoa. E lá Rashi também foi censurado por cristãos da época, que perseguiam a judeus, por ele ter dito que se refere a Jesus Hanotzri. Essa é uma Gemara, um Talmud sem censura, com o trecho que eu estou mencionando. Difícil de achar, a maioria estão censurados. A mesma página, sem o trecho que eu mencionei. Agora veja o comentário que ele faz sobre judeus ortodoxos. Eu preciso que você se torne um ser pensante já, tá, irmão? Eu preciso que você conheça. Se eu tiver que ensinar pra você a historinha da Bíblia, aí vai demorar muito. Eu preciso que você pelo menos seja um leitor assíduo da Bíblia, tá? Não comete o mesmo erro da ortodoxia, não. A ortodoxia não menospreza, mas não lê o literal da Torá, do Tanakh. Vai só nos comentários, às vezes o comentário tá fora. Eles não podem dizer que os comentários estão fora. Então, ortodoxos não sabem a Bíblia na sua explicação mais simples, porque eles estudam os comentários, e às vezes os comentários estão fora. What? Eu ouvi isso? Ele está dando uma aula de comentários do Rashi, que não segue a linha messiânica, e sim a linha que hoje judeus ortodoxos seguem. E os ortodoxos não sabem Bíblia, porque eles só estudam comentários, e os comentários às vezes estão fora. E Rashi é o quê? Bizarro. Se ele quiser debater comigo o Torá na versão Pshat, sem comentários, ele está mais do que convidado. Eu posso trazer uma criança pequena e mostrar que judeus sabem a Torá na sua explicação mais simples. Mas agora vem o ápice do absurdo, que é inexplicável. Consegue compreender a importância de estudar Rashi? Verso 33, tradução João Ferreira de Almeida, Parashat Hayessar, a quarta liá. Diante dele puseram comida, porém ele disse, olha o que Eleazar falou, não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Olha o nível do servo de Abraão Avino. Rashi comenta que Eleazar disse para Labão, negócios do meu mestre vêm antes do meu conforto. Boa parte dos Rashis que ele menciona não existem. Não é Rashi. Olha aqui, eu tô com Rashi, a Bíblia hebraica original. O que ele vai falar? Que o dele é Rashi e o meu não é Rashi? Agora então tem versão Rashi da Bíblia Almeida? E depois alguns cristãos me perguntam por que eu falo desses assuntos na internet. Ficam magoados. Messiânicos também. Mas olha a bagunça que estão fazendo da Torá. Tem muita gente
que está se confundindo e achando que está indo para uma sinagoga, que está indo estudar com um Rav, mas no fundo é uma igreja fantasiada, é um pastor. Usam os sábios da Torá oral para pregar que os sábios da Torá oral não concordam, e eu vou ficar calado. Já já vão falar que eu também não sei ler Rashi, porque escutar que eu não sei as interpretações da Torá, eu escuto toda hora. Mas agora judeus ortodoxos também não sabem interpretar Rashi. Até onde vamos? Podem ter certeza que essa bagunça que messiânicos estão fazendo, se fantasiando de judeus, só dificulta ainda mais as pessoas que estão procurando a verdade. Recentemente ouvi um relato de um messiânico que se fez passar por ortodoxo, para se converter pela ortodoxia e depois voltar ao messianismo e dizer que ele tem na mão uma conversão ortodoxa. Já saíram matérias na internet de messiânicos em Israel, usando essa mesma estratégia para ganhar uma conversão ortodoxa e depois voltar para o messianismo, abrindo igrejas com nome de sinagogas. Você entende a gravidade do assunto? Isso só reforça o posicionamento da ortodoxia em se manter fechada e dificultar conversões. E se você procura judaísmo autêntico, fuja desse sincretismo, dessa bagunça de ideologias. Aproveito e digo que lamento muito ver nessas igregogas rolos da Torá, quero julgar para o bem e acreditar que não foram sofrim, escribas, que é de se esperar serem pessoas com temor aos céus, mas sim comerciantes pervertidos que profanam a santidade da Torá, entregando ela nas mãos de falsos judeus. Abra os seus olhos, não se convença com instagramzinhos bonitinhos de danças e rezas de sinagogas que são igrejas.